São 10 horas da noite de uma terça-feira e você está lavando a última panela do jantar. Abre a torneira para enxaguar e a água não desce. Ela para ali, ao redor do ralo, sobe devagar. Forma uma poça marrom que cresce um dedo a cada minuto. Você já sabe o que vem depois. O desentupidor debaixo da pia, o produto químico da garrafa vermelha que você compra há uns 2 anos, 6 vezes R$ 7 cada, e que destampa por 2 semanas antes de voltar a entupir do mesmo jeito, na mesma hora, com aquele cheiro forte de cloro subindo pela cozinha. Você já gastou nesse ralo mais dinheiro do que gastaria trocando o cano inteiro. E eu quero te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Existe um pó de menos de R$ 5, vendido em qualquer loja de material de limpeza, que faz o mesmo trabalho da garrafa vermelha sem estragar seu encanamento, e que joga esse ralo entupido para o fundo da história, de vez. Curta se ajudou. Inscreva-se se quer o próximo. Eu sou o seu Joaquim. Moro no interior a vida inteira, cuido da minha horta, dos meus canos e da minha casa, com as próprias mãos, porque aqui, quando uma coisa quebra, ou a gente conserta, ou fica quebrada. Hoje eu vou te mostrar por que o ralo entope de verdade, por que aquele produto da garrafa vermelha resolve por 2 semanas e depois volta pior, e qual é o pó velho, esquecido, que minha mãe usava desde antes de eu nascer, que limpa o cano fundo e não corrói nada. No fim, eu te dou o hábito de 30 segundos por mês que faz esse ralo nunca mais te dar trabalho. Uma palavra rápida antes de eu seguir. O jeito antigo de fazer as coisas, o que minha família guardou por gerações, é mais do que cabe num vídeo só. Eu juntei o miolo disso tudo num caderno lá no site seujoaquim.com.br. Quem quiser, está lá. Não vou falar disso de novo. Minha mãe tinha um ditado que ela repetia toda vez que via alguém brigando com um problema grande que começou pequeno. Ela dizia que buraco de roupa não se tapa com pedra, se tapa com linha, na hora certa. Falava isso remendando calça, mas valia para tudo na propriedade. O telhado, a cerca, o poço. Ela ia cedo, via a goteira pequena antes de virar telhado podre. Via o arame frouxo antes de virar cerca caída, e por isso a casa dela nunca teve daquelas quebras grandes que arruinavam os vizinhos. O entupimento de ralo é exatamente essa lição dentro de um cano. Começa pequeno, ninguém vê, e só cresce até virar poça na cozinha porque foi ignorado semana após semana. Agora vamos entender por que o ralo entope, porque uma vez que você enxerga isso, o resto fica fácil. O cano por dentro não é liso como o vidro. Toda emenda, toda curva deixa uma aresta pequena, e é ali que gruda o primeiro filete de gordura, o primeiro fio de cabelo, o primeiro resíduo de sabão. O que desce depois gruda em cima daquilo, e o que desce depois gruda em cima do que já estava ali. O cano vai fechando um pouquinho a cada semana, devagar, sem você perceber, do mesmo jeito que a gordura fecha a veia de um homem que não cuida do que come, e um dia, do nada, a água para de descer. Só que não foi do nada. Foram meses de acúmulo que ninguém viu. Na cozinha, o vilão quase sempre é a gordura. Não estou falando só daquela banha que você não jogaria direto na pia, porque isso a maioria já sabe que não pode fazer. Estou falando da gordura fina. Aqui ninguém pensa, o óleo que fica no prato depois do almoço, a manteiga que derrete na faca, o restinho de molho na tigela. Tudo isso desce e forra o cano por dentro. E o hábito mais simples do mundo resolve grande parte disso antes mesmo de chegar ao ralo. Antes de lavar uma louça engordurada, passe um paninho ou um papel nela primeiro rápido e jogue no lixo. 3 segundos, e quase toda aquela gordura nunca chega no cano. Depois de lavar, deixe a água quente correr uns 30 segundos, porque a gordura só vira problema quando esfria e endurece dentro do cano. Enquanto está quente, ela desce. Quando esfria, ela gruda. No banheiro, o vilão é outro. Cabelo e sabão juntos. Separado, o cabelo raramente entope um ralo, e o sabão sozinho também não. Mas o resíduo de sabão funciona como cola.
E essa cola prende o cabelo numa espécie de rede dentro do cano, e essa rede pega tudo que passa depois. Uma vez por semana, levante a tampinha do ralo do box e puxe o cabelo acumulado. 15 segundos, nada agradável, mas funciona. E se puder, troque o sabonete em barra pelo líquido, porque a barra solta muito mais resíduo do que o líquido. E isso sozinho já deixa o ralo mais limpo. Uma coisa que ajuda bastante nas duas frentes é uma peneirinha de metal fina no ralo, não daquelas de furo grande que deixam tudo passar, e sim de tela fechada. Esvazie ela depois de cada lavagem, não deixe acumular, porque uma peneira cheia é a mesma coisa que não ter peneira nenhuma. Agora, sobre a garrafa vermelha, porque eu preciso ser honesto com você sobre o que tem dentro dela. A maioria desses produtos de desentupir traz soda cáustica, que é uma base extremamente forte, das mais fortes que existem. Ela dissolve gordura e quebra a proteína do cabelo através de uma reação química, e é por isso que funciona rápido. Só que a soda cáustica em contato com o metal do cano ou com as juntas de PVC, ao longo de vários usos, amolece a vedação, esquenta o cano por dentro numa reação que solta gás e devagar, uso depois de uso, vai deixando o encanamento mais fraco. Não estraga na primeira vez. Estraga na quinta, na oitava, na 10ª vez. E se você tiver cano de metal antigo, o estrago é ainda mais rápido, porque a soda acelera a ferrugem por dentro. É por isso que, depois de anos usando aquela garrafa, tanta gente acaba chamando um encanador não só para desentupir, mas para trocar um pedaço de cano que a própria garrafa ajudou a destruir. Mas aqui está o ponto que quase ninguém sabe. Você não precisa de uma base tão forte quanto a soda cáustica para dissolver gordura e quebrar cabelo. Você precisa de uma força alcalina o bastante para fazer o trabalho, e essa força vem bem antes de chegar no nível da soda cáustica. É exatamente aí que entra a barrilha, o carbonato de sódio. Não confunda com o bicarbonato de sódio, que é outra coisa, mais fraco, e sozinho não desentope quase nada. É esse o motivo de tanta receita caseira de bicarbonato puro falhar. Falta força alcalina. A barrilha é mais forte que o bicarbonato e mais branda que a soda cáustica. Forte o bastante para derreter gordura e desfazer a rede de cabelo, e branda o bastante para não corroer PVC, metal ou cobre. Ela é vendida em lojas de piscina, em algumas lojas de material de limpeza e em casas de produtos de construção, e custa uma fração do preço da garrafa vermelha. A receita é simples e cabe num potinho de vidro guardado debaixo da pia. Meia xícara de barrilha, meia xícara de bicarbonato de sódio, 1/4 de xícara de sal grosso. Misture tudo seco, sem água nenhuma, e guarde no pote fechado. Essa mistura não estraga, não perde a força, pode ficar ali 2 anos, 5 anos esperando. Para o ralo lento, o passo a passo é este. Primeiro, jogue meio copo dessa mistura seca direto no ralo, sem água antes, porque o pó precisa tocar direto na sujeira grudada no cano. Depois, despeje um copo de água bem quente, quase fervendo, devagar, por cima do pó. Você vai ouvir um chiadinho, ver uma espuma leve subindo pelo ralo, e isso é a mistura começando a trabalhar. Deixe descansar sem mexer, sem passar água, por 20 minutos. E se o entupimento for teimoso, deixe até 40. Depois, jogue uma chaleira cheia de água fervendo de uma vez, tudo junto, e isso arrasta a gordura já dissolvida para fora do cano. Se ainda estiver lento, repita uma vez. Se o ralo já estiver parado de vez, com água empoçada, o jeito muda um pouco. Primeiro, tire com uma caneca o máximo de água parada que conseguir, porque o pó precisa encostar na sujeira, não boiar em cima da água. Jogue o meio copo da mistura seca. Em seguida, despeje 1/4 de copo de vinagre branco direto em cima do pó, e agora sim você vai ver a reação de verdade, um chiado forte, bolhas subindo. É o gás se formando por dentro do entupimento,
empurrando de dentro para fora, enquanto a barrilha dissolvida no vinagre ataca a gordura e o cabelo por fora. Duas frentes trabalhando ao mesmo tempo. Deixe descansar 30 minutos e finalize com uma chaleira inteira de água fervendo. Na grande maioria das vezes, 2 rodadas dessas resolvem até um ralo completamente parado. Inscreva-se. O próximo pode economizar mais do que esse. E aqui uma palavra de cuidado que eu preciso te dar, porque segurança vem antes de qualquer receita. Nunca misture essa receita, nem o vinagre, com água sanitária ou com algum produto de limpeza que tenha cloro. Se aquele ralo recebeu água sanitária recentemente, deixe passar bastante água limpa antes de começar o tratamento. Vinagre com cloro solta um gás que faz mal, e isso não é história de avó, é química mesmo. Um produto de cada vez, nunca dois misturados. Uma palavra rápida sobre outra coisa, porque cabe bem aqui. Toda casa tem um vazamento de dinheiro escondido em algum canto, seja na conta de água, na luz, na comida que estraga na geladeira. No meu grupo de economia doméstica lá no site, eu e minha esposa mostramos um vazamento de cada vez como fechar essas torneiras invisíveis. O link está na descrição. Agora, o hábito que faz você nunca mais chegar a esse ponto. Uma vez por mês, no primeiro sábado, jogue 1/4 de xícara da mistura seca em cada ralo da casa, pia da cozinha, pia do banheiro, box, tanque. Complete com 1 xícara de água quente da torneira, não precisa ser fervendo. Deixe descansar 10 minutos e depois passe água quente de novo. 30 segundos por ralo, uma vez por mês. E a camada de gordura e sabão nunca tem tempo de virar entupimento. Um encanador cobra entre 150 e 250 reais para desentupir uma pia com aquela máquina de cabo. Fazendo essa manutenção mensal, essa ligação simplesmente não acontece mais. E a economia no ano passa fácil de 100, 150 reais, fora o desgaste do cano que você evita. E tem mais um hábito, o que eu diria que é o mais esquecido de todos. 2 vezes por ano, no início e no fim do verão, desrosqueie o sifão embaixo de cada pia, aquele cano curvo com a mão mesmo, sem ferramenta nenhuma na maioria das casas. Coloque um baldinho embaixo para pegar a água, desrosqueie as 2 pontas, tire o sifão inteiro, lave do lado de fora com a mangueira, passe uma escovinha por dentro. Você vai se surpreender com a quantidade de lodo escuro que sai até de uma casa bem cuidada, porque o sifão é o ponto mais baixo, onde tudo que desce se deposita primeiro. Limpando ali, na origem, aquele resíduo nunca chega a viajar cano abaixo para formar um entupimento maior. 10 minutos por pia, 2 vezes por ano, e pronto. Deixa eu te contar mais uns sinais comuns porque são bons de saber. Se a água faz um barulho de gorgolejo ao descer, isso quase sempre não é entupimento, é problema de ventilação. Os canos da casa precisam de uma saída de ar lá em cima, no telhado, e se essa saída está tampada por folha ou ninho de passarinho, o cano gorgoleja. Se puder olhar o telhado com segurança, vale a pena checar. Se um ralo que você quase não usa, o do banheiro de visita ou do quintal, começa a cheirar mal, o problema quase sempre é o sifão seco. Aquela curva de cano guarda um pouco de água justamente para bloquear o cheiro do esgoto. E se a água seca por falta de uso, o cheiro sobe. O jeito é despejar um copo de água ali a cada 2 semanas para manter o sifão cheio. E se a pia dupla da cozinha entope só de um lado, o problema quase sempre está na junção, onde os 2 canos se encontram. E a receita que eu te ensinei resolve isso rapidinho. O mesmo potinho de barrilha ainda serve para outras coisas na casa. E vou te dar rapidinho 3 delas, porque valem o pacote sozinho. No box e nos metais do banheiro, aquela mancha branca de água dura que nenhum spray tira direito, sai com uma pasta de barrilha e um pouco de água, esfregada com pano por uns 3 minutos. Em panela queimada, polvilhe a barrilha seca em cima da crosta, cubra com água quente e deixe de um dia para o outro, que de manhã sai só passando a esponja. E no ralo externo do quintal,
o que entope de folha e barro depois da chuva, dobre a quantidade da receita, jogue seca e depois lave com a mangueira em vez de chaleira. Preciso ser honesto com você sobre até onde isso vai, porque eu nunca entrego uma solução sem te dizer onde ela para. Tudo que eu te falei aqui resolve o entupimento de acúmulo, gordura, cabelo, sabão, o que forma devagar ao longo de semanas. Isso é a grande maioria dos casos, o motivo de 9 em cada 10 chamados de encanador. Mas às vezes o problema é outro. Um objeto que caiu no ralo, uma raiz de árvore que cresceu para dentro do cano principal, um cano quebrado ou afundado. Para esses casos, nem a barrilha, nem o vinagre, nem produto nenhum de prateleira resolve. O primeiro recurso, então, é o desentupidor de borracha, o de verdade, com aquela aba que encaixa no ralo. Se não resolver, existe uma espiral manual de encanador, um cabo com ponta em espiral que você gira e empurra pelo cano, e que custa pouco em qualquer loja de ferragem. E se todos os ralos da casa ficarem lentos ao mesmo tempo, isso é sinal de problema na rede principal, e aí sim, sem vergonha nenhuma, chame um profissional, porque cano principal entortado ou raiz de árvore dentro do encanamento não é trabalho para se fazer sozinho. E aqui vai uma palavra sobre quem ganha com você não sabendo disso, e eu digo com cuidado, porque não estou falando de um plano armado por ninguém. É mais simples do que isso, e não precisa de sala fechada nem de conspiração. Quando seu ralo entope, o caminho mais fácil é comprar de novo a garrafa vermelha, ou chamar alguém para resolver o que eu acabei de te mostrar como fazer sozinho. Ninguém ganha nada ensinando que um pote de barrilha resolve por uma fração do preço. Então esse conhecimento foi ficando de lado, foi sendo esquecido, não porque alguém escondeu, mas porque não dava lucro repassar. Então aqui está o que eu peço para você fazer ainda essa semana. Vá até uma loja de material de limpeza ou de piscina e compre um pacote de barrilha, um de bicarbonato de sódio e um de sal grosso. Vai custar pouco mais de R$ 10 e rende umas 50 aplicações. Misture a receita no potinho, guarde debaixo da pia. Se tiver algum ralo lento hoje, faça o tratamento ainda essa noite e veja com seus próprios olhos a água descer diferente amanhã. E desse ponto em diante, todo primeiro sábado do mês, 30 segundos por ralo. Me conta aqui embaixo nos comentários qual foi o pior entupimento que você já teve em casa e quanto custou para resolver. E se sua avó ou sua mãe tinha algum jeito próprio de desentupir ralo, o sal com água fervendo, o cabo de vassoura, me conta também, porque esses jeitos de família são exatamente o tipo de conhecimento que se perde quando ninguém escreve. Eu leio todos os comentários. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o jeito antigo de fazer sabão em pó de roupa que dura o ano inteiro, usando essa mesma barrilha, por uma fração do preço do sabão de caixinha. Se inscreve para não perder. Até lá, compre o pó, misture a receita, guarde o potinho debaixo da pia e lembre que um mineral de menos de R$ 5 estava ali na prateleira o tempo todo, enquanto você gastava com garrafa vermelha ano após ano. É assim que os antigos resolviam, e é assim que continua funcionando. Mais vídeos na tela agora. Inscreva-se para não perder o próximo.